Olá a todos, espero que estejam todos bem. Professor Celso, mais uma vez conversando com vocês. Vamos para mais um quarto de sabedoria, mais um vídeo opinião, né? E aquele negócio, parece que sempre acontece, mas não tem jeito. E tema de hoje, por que tem gente que não quer aprender, né? Parte 3. Vamos lá. Bom, passou-se o tempo aí, né? Eu tinha conversado com vocês a respeito de tudo isso, né? Com relação à dificuldade que as pessoas têm em talvez entender que precisem aprender um pouco mais, né? Ou então, como diria um programa antigo aí, né? Calçar a famosa sandália da humildade, de entender que não sabe tudo. E aí, de vez em quando alguém que sabe tenta explicar, né? Essa pessoa fala, o apelo à autoridade, você está falando demais, você está agindo com soberba. Pô, tu quer dizer que a pessoa ser inteligente é errado, a pessoa saber das coisas é crime? Eu não estou entendendo qual é que é desse povo. Então, eu vou citar alguns exemplos. Primeiro, certo momento nós tivemos ali discussões, né, nessa vida nossa a respeito de política, e aí tem gente que fica insistindo em ficar idolatrando político. Eu já falei, gente, político a gente não idolatra, político a gente cobra, tá? Quando você idolatra político, acontece o que está acontecendo hoje no Brasil, que acontece desde, sei lá, 1549, tá? Quando vai ter governo geral no Brasil, porque quando era capitania hereditária era uma verdadeira bagunça esse negócio, tá? E no governo geral não mudou muito também. E aí nós temos aquele famoso idolatrar religioso, né? Não, porque o cara é um homem de Deus, porque o cara não sei o quê, porque o cara faz milagre. Que milagre, gente? Bota uma coisa na cabeça. Certas coisas são evidências anedóticas. Ou a gente aceita como parte da nossa fé, da nossa crença, ou então não adianta ficar falando para os outros. E é muito legal uma pessoa ser religiosa. O que ela não pode fazer é querer que a religião dela, que o político dele, sei lá, que o time que ele torça, faça parte da vida do outro. Não é assim que as coisas funcionam. Mas tem gente que não quer aprender. Tem gente que insiste. Tem gente que, por mais que você mostre provas e mais provas de que ela talvez esteja equivocada, para não falar que ela não está entendendo, né? Para não chamar ela de outras coisas, porque chega a ser ofensivo, ela insiste em querer fazer justamente o contrário daquilo que dizem para ela. Porque o que ela vai dizer? Não, porque eu já li bastante. Aí ele leu o quê? Tirinha de jornal? Isso eu também leio. Eu aprendi a ler isso quando eu comecei a ler. Sei lá, faz tempo, né? Quando meu pai lia jornal. Eu pegava a tirinha ali da parte dos classificados e lia as historinhas em quadrinhos que haviam lá, né? As tirinhas, como o pessoal costuma chamar. O que mais? Eu entendo de política. Entende? Então quer dizer que você fala que um político é ladrão. Deu ruim aqui na internet. Só que você fala que o político é ladrão, sem esquecer que o político que você idolatra, de repente, não seja a pessoa mais honesta do planeta. Aí fica difícil, né, meu querido? Ou então, quando vamos falar, por exemplo, de ideologias políticas. Porque o comunismo não presta. E o capitalismo presta. Ô, gente, faz favor, né? As ideologias políticas, assim como as ideologias religiosas, todas elas têm o seu lado bom e o seu lado ruim. É só você querer aprender, meu querido. É só você botar a cabeça para funcionar. Estuda um pouquinho, não custa nada. Pô, fico fazendo o que na escola? Fala para mim. E eu não estou falando isso na condição de professor, não, tá? Estou falando na condição de estudante. Até o meu pinguim aqui deve saber mais do que eu em alguns aspectos, tá? E olha que ele é só um adesivo, tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar do zero, como dizem por aí. De novo, tá? Aos 3h50. Não tenha vergonha de dizer que não sabe. Não tenha vergonha de dizer que, de repente, você precisa entender um pouco mais. Isso não faz mal para ninguém. É perfeitamente normal a gente não entender certas coisas. Eu mesmo não entendo de uma porrada de coisas. Mas nem por isso eu fico menosprezando quem entende. Porque é o que, na maioria das vezes, pessoas que estudaram acabam sofrendo menosprezo por aquelas que não estudaram. Porque você paga de inteligente, porque você é um pseudo-professor, porque você acha que sabe política, porque você que fez faculdade pensa que é melhor do que os outros. Não é questão de ser melhor, querido. Para de pensar nessas coisas de melhor ou pior. Isso não existe nesse nível, meu filho. O que existe nesse ponto, meu querido amigo, minha querida amiga, é simplesmente você entender que se uma pessoa estudou um pouco mais a respeito de tal tema, é porque ela sabe, tá? E ninguém está falando de revelação divina.
Ninguém está falando aqui de milagre, ninguém está falando de evidência anedótica, ninguém está falando de vivência enquanto ser humano. Nós estamos falando de educação, nós estamos falando de aprendizado, de conhecimento que se busca na escola, que se busca em livros que fazem você aprender. Não em livros que te enganam, não em livros que contam histórias da carochinha ou que são mal interpretados, que causam mal a outras pessoas, tá? Quando eu vivo falando, nós precisamos ter consciência política, nós precisamos ter consciência de classe, nós precisamos ter consciência social. E quando eu digo nós, eu também estou incluindo o professor Celso em tudo isso. Por quê? Porque eu também não sou o dono do saber. Agora, o que não dá é ouvir que pessoas idolatram políticos e esquecem que a política no Brasil é simplesmente jogo de interesse. Adianta idolatrar político se você ainda está com salário baixo? Adianta idolatrar político se durante um longo período que nós tivemos aqui no Brasil, o pobre sempre esteve em situação pior do que o rico? Isso vai continuar porque os políticos lá não estão tão preocupados com a gente quanto você pensa. Tanto é que muitos de vocês, quando vão buscar auxílio de político, é para quê? É para o emprego, é para uma cesta básica, é para um terreno, ou seja, coisas tão mesquinhas quanto que o político pensa, porque o político pensa em o quê? Permanecer no poder. O líder religioso, idem. Ele te leva na conversa através de um texto que ele também não entende, e você acaba acreditando que por ele ser um homem de Deus, tudo isso se resolve. Engano. A gente passa a vida inteira sendo enganado. Quando é que a gente vai perceber isso? Ou então, influenciadores que apresentam produtos mirabolantes que de repente está fazendo mal para a vida das pessoas. Né? Um produto de beleza, um curso, né? O famoso curso, aprenda a ficar rico, quando a única pessoa que fica rica é quem vende o curso. Hoje, galera, por favor, vamos prestar um pouquinho mais de atenção nisso. Eu estou sendo obrigado a fazer essa terceira parte porque, ó, a minha paciência chegou no limite inacreditável. Eu tive que ficar falando 6 vezes com a mesma pessoa para explicar que ela estava equivocada, mas ela insistia em falar que não, pô, aí fica difícil. Sabe, ter que explicar a mesma coisa para a mesma pessoa todas as vezes, das duas, uma. Ou eu realmente não sei o que eu estou fazendo, ou o cara não sabe o que está fazendo no planeta. E, de repente, a segunda alternativa é a mais correta, porque, querendo ou não, se você insiste em conversar com a pessoa para que ela apenas aprenda e ela não quer aprender, o que se há de fazer com essa pessoa? Ah, eu já tenho minha convicção política. Tá bom. E idolatra político que lesa a pátria. Ah, porque eu sou uma pessoa que acredita no poder da fé. Onde é que está Deus no desastre? Onde é que está Deus nas inúmeras formas de violência que acontecem? Vamos lá, gente, vamos botar a mão na consciência, não é assim que funcionam as coisas, não. Eu sei que esse vídeo vai ter um monte de gente que quem assistir esse vídeo vai ficar chateado, vai querer discutir, vai querer brigar. Fique à vontade na seção de comentários, é um vídeo de opinião, eu posso estar profundamente errado, mas presta bastante atenção. Vale a pena você não querer aprender apenas para proteger político, proteger religião e proteger interesses mesquinhos? Vale a pena você não querer aprender apenas para falar que você está certo, sendo que você não está? Bota a mão na consciência, meu amiguinho, bota a mão na consciência, minha coleguinha. Marcha religiosa onde se vê bandeiras de países que querem fazer o mal a outros? Bota a mão na consciência. Discursos políticos que querem destruir outras pessoas só porque pensam diferente? Bota a mão na consciência, meu coleguinha. Você participar de um evento religioso onde diz que pessoas, só porque não creem naquele seu Deus ou nos seus deuses, eles merecem o seu inferno? Bota a mão na consciência, meu coleguinha. Por favor, vamos prestar atenção um pouco nisso aí. A sensação que dá é que tá difícil o negócio. Sabe, esse é um vídeo muito curto, vai dar 10 minutos, eu ainda vou editar ele o máximo possível para que dure menos, para que você não perceba o quanto que é irritante pessoas que não querem aprender e ficam pagando de inteligentes quando na verdade não tem essa inteligência. Por favor, gente, vamos botar um pouquinho a mão na consciência. Tá difícil desse jeito, tá bom? Tá? A gente se vê numa próxima aí, um forte abraço para todos. Eu nem vou pedir para você se inscrever, comentar, curtir o vídeo, porque não dá, tá ficando cansativo. Eu vou falar mais uma vez, para ficar bem calmo. Não tenha vergonha de dizer que não sabe.
entenda que algumas coisas, de repente, você precisa ser humilde e aprender, tá bom? Só isso.